Vivo agora, comendo uma maçã. Oi, Isaura. Danúbia. Oi, Danúbia, adoro esse seu nome. Vou dar até oi pra você. Tudo bem? Como é que vocês estão? Daiane, a Mônica. Tô comendo uma maçã, vocês querem? Maçã é bom que dá energia pro cérebro. Como a gente fica falando bastante aqui, chega uma hora que dá um chute, né? A Márcia, Geisa, Valéria. Olha, tem bastante gente chegando. A Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Quer maçã? A Andréia Guimarães. A Luluzinha. Luluzinha Lobão. Gostei do seu nickname. A Cris. O Cristiano. Você vê, a gente acha que é só mulher que assiste coisas de melasma. Não é, não. Tem homens que têm melasma. Dani. Olha, o pessoal tá chegando. Olha, o Dr. Thiago Cunha veio assistir a nossa live. Um beijo pro Thiago. Selma. Oi, Renata, tudo bem? Eu tô esperando as pessoas chegarem. E hoje o nosso tema vai ser o seguinte. Nós vamos falar de tratamentos para melasma feitos em clínicas ou consultórios. Olha, a Tati tá de aniversário amanhã, então meus parabéns. Então, só pra gente se organizar aqui na nossa sala de estar virtual, eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas no ponto de interrogação que está aqui embaixo e mandarem o aviãozinho para compartilhar a live, olha, porque a gente não atingiu 2.000 pessoas. Então eu queria que a gente pudesse replicar essa live para os amigos para a gente poder ter uma audiência. Entendeu? Vocês me ajudam bastante com isso. A gente aqui sábado à noite e tal, a gente faz uma reunião grande. O que vocês estão achando das lives, do desafio melasma? Vocês estão gostando? Conta pra mim se vocês estão gostando. Fala assim, tô gostando. E manda coraçãozinho pra mim também aqui do lado. Vocês estão fracos de coração hoje, hein? Poxa vida, hoje é a nossa quarta live, vocês estão mais cansadas, eu acho. Fala, meu Deus, não aguento mais ouvir falar de melasma. E hoje quem vai participar com a gente é o Dr. Fabiano, que é médico lá da Clínica Volpe e trabalha no setor de laser. Então ele vai esclarecer algumas dúvidas de laser com melasma. O que é bom, o que é ruim. A gente vê que tem muito erro, né, de tratamento de melasma. As pessoas fazem às vezes lasers muito agressivos, como aquele laser de CO2, até mesmo o CO2 fracionado, né? A Denise tá amando, a Lígia tá falando que eu não sou maravilhoso. Tá bom, tudo bem. Vou dormir triste. A Fátima falou que tá amando. A Nava, olha, todo mundo tá gostando. Hoje ela vai conseguir assistir ao vivo. E amanhã, meninas, olha, é o seguinte. Amanhã, o ponto de interrogação, Evelyn, tá aqui, ó. Tem um ponto de interrogação aqui. Pelo menos pra mim aparece. A minha ideia com o desafio é poder passar um pouco da minha experiência que eu tenho no tratamento do melasma já, mas quando eu me formei e comecei a fazer os tratamentos de melasma, a realidade não era bem essa, tá? A realidade era muito diferente. Então, entrando um pouquinho já no nosso tema, eu quero falar um pouquinho da evolução dos tratamentos do melasma. Então, se você tem melasma já há muito tempo, talvez você perceba. Talvez você já tenha passado por um desses tratamentos do passado, né? Então, assim, na década de 90, o que existia basicamente para melasma era basicamente peelings que descamavam a pele com o intuito de tirar mesmo o pigmento já formado. Mas os peelings não tinham muita eficácia para impedir a fabricação do pigmento, né? E naquela época existiam apenas aquela combinação tripla que eu falei na primeira aula, na primeira live, que a combinação com hidroquinona, com corticoide e com ácido retinóico.
Então, tinha-se uma ideia na década de 90 que o melasma ele tinha que ser esfoliado, ele tinha que ser limpo, entendeu? Então se usava muito esfoliantes, se usava muito peelings. Os peelings ainda são utilizados, mas era uma das únicas opções que existiam, entendeu? Naquela época. Então, as pessoas faziam os peelings, mas havia muito efeito rebote. Muito efeito rebote. Além dos peelings, o que se existia era o laser ablativo. O laser, por exemplo, de CO2 mesmo, sem ser o CO2 fracionado, mais forte. Porém, pessoas que fizeram esse laser tendo melasma notaram um rebote muito grande do problema, porque lasers muito agressivos geram uma inflamação muito grande, entendeu? Então, isso não era muito bom. Então, na década de 90 não era uma boa coisa ter melasma, porque não se entendia muito do problema ainda, não sabíamos ainda que existia essa inflamação e tudo mais. Foi a partir da década de 2000, com mais estudos em relação ao melasma, é que tudo mudou. Então, é muito bacana assim, o tratamento ter evoluído. Porém, eu vejo ainda pessoas tratando o melasma como se fosse a década de 90. E é legal vocês estarem aqui para a gente esclarecer exatamente isso, tá bom? Bom, vou chamar o Dr. Fabiano para participar da gente, tá bom? Só um minutinho aqui. Vamos entrar com ele já. Ah, não. Antes eu vou responder algumas perguntas. Vamos lá. Ângela. A Ângela me perguntou, doutor, como eu devo tomar o Flebon? O Flebon, Ângela, você pode tomar, se não me engano, são comprimidos de 50... O Flebon, para quem não sabe, é o piquenogenol. Ele tem esse nome porque ele melhora a circulação também dos vasos. Então, é da flebologia. Então, você pode usar de 50 a 100 miligramas por dia, tá? Ele é muito bom. É o tratamento oral do melasma que a gente falou, muito bom. Aqui, doutor, sou sua fã, sou presidente da Liga de Dermato no Rio, seria uma honra fazer uma live com você. Muito obrigado, viu? A gente pode marcar um dia, me manda um direct. Vamos lá. A Mari perguntou o seguinte, doutor, usar o pó de arroz com melasma ajuda a clarear a pele? Olha, eu não sei, eu nunca vi nada parecido. Nem o leite coalhado, que é cheio de ácido lático, a gente usa. Eu acho melhor a gente usar essas alternativas que já existem prontas. Ontem eu falei muito sobre produtos naturais, né, extratos fitoterápicos que têm comprovação científica na melhora do melasma. Isso foi muito bacana. Mas pó de arroz e leite não tenho ideia, viu? Vamos dar uma olhada. Outra. A Cleo perguntou uma coisa muito legal. Doutor, atividade física agrava o melasma devido ao aquecimento do rosto? Cleo, veja, a gente falou que a pele com melasma, a gente falou isso na primeira aula. A pele com melasma ela não deve ser aquecida. Ela tem que... o calor de um carro estacionado, o calor de uma sauna, o calor de um banho quente... Passar calor é prejudicial. Eu oriento as minhas pacientes, se elas se submetem a uma atividade física dentro de academias ou dentro de ambientes, ela pode usar um protetor solar, sim, mas eu peço para ela tomar cuidado em relação a esse aquecimento. Se for fazer uma atividade fora, ainda na rua, como uma corrida, ainda eu acho que a gente precisa ter mais cuidado ainda. Redobrar esse cuidado, tá? A minha dica é aquela dica que eu dou para o carro. Se você puder fazer num ambiente ventilado, por exemplo, existem academias que têm uma certa ventilação, ar-condicionado. Se vocês puderem levar uma água termal na bolsa para sentir que está quente, se vocês sentirem quente a área do melasma, é legal usar uma água termal para resfriar rapidamente, entendeu? Essa é a dica que eu dou. Isso é muito variável, tem pessoas que fazem atividades físicas e não sente que a área do melasma esquenta. Ela sente que o corpo todo esquenta. O problema é o calor também que vem de fora,
Esse é mais prejudicial do que o calor que a gente produz, tá? Então vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui, vou responder mais uma pergunta para a gente começar, tá? A Fabiola perguntou o que, que eu acho do deve ser Dermamelan. Então, o Dermamelan a gente falou na segunda live. O Dermamelan ele é um produto com ácido lático, ácido cógico, é um conjunto de ácidos e clareadores, sem hidroquinona. Gosto do efeito dele, ele é 20% mais forte que o Cosmelan. Eu gosto do efeito como clareador, mas é aquela história. Ele trabalha no clareamento e não trabalha nas outras questões do melasma. Então, ele não trabalha na inflamação, ele não trabalha nos vasos, ele não trabalha na questão da histamina, que é uma coisa presente no melasma, ele não trabalha na questão do estresse oxidativo. Isso é algo que eu quero falar para vocês. Eu acredito muito no tratamento oral do melasma. Acredito no tratamento tópico também, com cremes, mas não existe industrializado um produto que vá atuar em todos esses níveis. Então, por exemplo, eu não tenho um produto hoje pronto que tenha um antiestrogênico, que tenha tópico, um antiestrogênico tópico, um anti-inflamatório tópico que não seja corticoide, os clareadores, uns antioxidantes e produtos que tenham essa ação antihistamínica, né? E fatores de crescimento. Então, o que eu faço? No meu consultório, para os pacientes, eu prescrevo, eu faço uma manipulação desses produtos, entendeu? Eu crio esse produto, mas ele não existe esse produto ainda pronto. Então, se você me perguntar assim, doutor, mas eu quero usar esse com esse, com esse... nós fizemos aquela segunda live que foi bem intensa, que foi lá, tínhamos mais de 15 produtos sendo avaliados e que a gente deu nota, mas o que é legal? Legal é saber que existem limitações dos produtos industrializados e o tratamento do melasma tem que ser combinado, entendeu? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar então da evolução dos tratamentos e das tecnologias para o melasma, tá bom? Eu vou chamar o Dr. Fabiano, depois eu vou silenciar os comentários aqui embaixo, que senão vocês não conseguem vê-lo. E depois vocês podem ir mandando as perguntas no ponto de interrogação, que no final a gente vai responder mais coisas, tá bom? E a gente vai ajudar você a saber o que você já fez de errado pro seu melasma, tá? Então, peraí. Deixa eu chamar ele aqui. Pronto. Na nossa live. Doutor Fabiano! Ah, tudo bem? Como vai você? Tudo bem? Tudo certo. E você? Quanto tempo, né? Pois é, o doutor Fabiano trabalha junto comigo, mas faz 2 meses que eu não o vejo, porque a clínica está fechada há 2 meses. 17 de março, né? Foi nosso último dia. A gente já tá com Último saudade. dia. E o Aham, doutor Fabiano está gentilmente cedendo o tempo dele lá do interior, sim. e ele está no interior com os pais, mas vamos debater um pouquinho de melasma, né? Vamos Fabiano, lá, você então. tem uma grande experiência com lasers lá na clínica para melasma, né? Aham. Conta um pouquinho dela para a gente. Você trabalha com que modalidades de laser para melasma? Vamos lá. Lá na clínica a gente dispõe de 2 modalidades de laser para melasma. Uma é o Uhum, PicoSure, que é o laser em picosegundos, que eu acho incrível. uhum, É a última tecnologia em relação ao tratamento de melasma, é o que a gente tem de melhor no sentido de tratamento de pigmentação. Tá? Então, não trata uhum, só melasma, ele trata tatuagem, ele trata melanose solar, ele trata vários tipos de pigmentação. O uhum. laser em picosegundos ele é interessante porque é um laser muito rápido, né? Ele é um laser que não causa Exato. tanto térmico, então não causa tanta inflamação. Na verdade, não causa nenhum tipo de inflamação, que é o que a gente não quer justamente no tratamento do melasma. Outro laser que a gente tem para tratar melasma é o Fotona. O Fotona é Uhum. um laser sensacional na combinação com o PicoSure, por quê? Ele trata justamente esses fatores que levam à inflamação, que são os vasos. Os Isso, vasos exato. sanguíneos que ficam nutrindo
as células que levam à formação do melasma. Então, a gente consegue atacar esses vasos e atacar o pigmento também. Antes de você entrar aqui, eu estava falando para quem está nos vendo em casa sobre a evolução cronológica dos tratamentos do melasma. Bacana. Eu parei na época, nos anos 2000. Então, nessa época ainda você não estava usando os lasers. Eu vou contar um pouquinho para eles o que a gente utilizava. Então, a partir de 2004, a gente começou a utilizar muitos lasers fracionados, que eram lasers que tinham nomes como Fraxel e etc. E até mesmo o laser de CO2. Eu nunca fui muito fã do laser de CO2 para melasma, mas existiam os lasers menos agressivos e fracionados. Apesar deles já serem um avanço em relação aos lasers normais, né, os ablativos, a gente via ainda que muitos pacientes, principalmente aqui no Brasil, por ter uma pele morena, ainda tinha muito problema de rebote com eles. Exatamente. O processo inflamatório também, né? Levava uma hiperpigmentação pós-inflamatória, levava o rebote, e esse rebote era difícil de tratar também com aqueles lasers, né? A gente tinha esse problema. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente explicar para quem está vendo aqui, porque às vezes quando a pessoa faz um laser sem ter estabilizado o melasma, o que pode acontecer é que além dela ter uma piora do próprio melasma, ela pode desenvolver uma hiperpigmentação por conta da inflamação, né, do laser. Exatamente, exatamente. A gente tem que ter em mente o quê? Quando a gente está trabalhando com uma pele com melasma, a gente está num campo minado. O que a gente tem? A gente tem uma pele extremamente reativa. A gente tem que trabalhar com muita delicadeza, com muito cuidado. É o que eu sempre falo para as nossas pacientes. A gente, ao invés de tratar, de agredir a sua pele com qualquer tipo de tecnologia, com qualquer tipo de procedimento, a gente tem que proteger e tratar acima de tudo, justamente para piorar, para não piorar esse processo inflamatório, se ocorrer com algum tratamento, né? E evitar efeito rebote, evitar a hiperpigmentação. A pele é muito sensível de quem trata melasma. É isso que as pacientes têm que entender. A gente não pode fazer nada agressivo. Agora, Fabiano, qual que é o pós desses tratamentos que a gente faz lá na Volpe e você que vê todos os dias? Como é que as pessoas saem logo após a sessão? O que acontece? As sessões de laser, apesar de elas terem esse efeito somente mecânico na pele, ele deixa um aspecto avermelhado. Então, as pacientes, elas saem com a sensação de, nossa, meu melasma piorou, o que não é verdade. Isso daí é um efeito passageiro, um efeito momentâneo que o laser traz, de qualquer procedimento, mas não quer dizer que a sua pele foi agredida com isso, tá? Então, ela sai um pouquinho mais avermelhada, mais ou menos no intervalo de 30 minutos a 1 hora, já estabilizou tudo. A partir de 7 dias, o melasma dela começa a melhorar. E aí vem o resultado mais efetivo. Então, por exemplo, esses lasers mais modernos, eles não deixam a pele com crosta nem com casca. Não, a gente não tem nenhum tipo de agressão superficial na derme. Ao contrário dos lasers ablativos, né? Os lasers ablativos, eles faziam a vaporização da camada mais superficial. Então, invariavelmente, levava a um machucado, entre aspas, da epiderme, o que causava todos os problemas de piora do melasma depois. Com esses lasers, a gente não tem nenhum tipo de agressão, a gente não tem nenhum tipo de machucado na pele. A gente só tem o efeito que causa do laser mesmo, daquele momento, que leva a uma pequena vermelhidão e se estabiliza dentro de 30 minutos a 1 hora. A paciente não precisa se afastar de nenhuma atividade, não precisa se afastar do trabalho, como era nos lasers antigos. O tempo de recuperação é extremamente rápido. É um laser que não tem dor. Os lasers antigos tinham esse problema de dor. Dor. Né? Uma outra coisa que... Uma coisa que eu vejo também, que na década de 2000 e pouco, né, a gente começou a usar muito a luz pulsada para o melasma. E ainda é um tratamento que é ainda utilizado, mas a gente deixou de utilizar já há alguns bons anos. Porque a luz pulsada, ela não é um laser, ela é uma luz de xenon, como se fosse a luz do seu carro. E é uma luz visível. Exatamente. E eu expliquei desde o começo aqui do desafio que a luz visível acaba piorando o melasma. Então, eu já ouvi muitos relatos de pessoas, de pacientes, a gente já tratou milhares de pacientes com melasma. É muito comum essa história da pessoa chegar e falar, doutor, eu fiz uma sessão de luz pulsada, minha pele ficou ótima. Quando eu fui fazer a segunda,
ficou horrível, piorou muito, Exatamente. Exatamente. não é? O que em muitos casos eles tentam tratar com a luz pulsada é justamente essa questão inflamatória, a questão dos vasos. Alguns profissionais eles analisam, acham que tem muito vaso. Tratando o vaso, a gente acaba tratando também esse componente do melasma. O que eles têm que perceber é que a luz pulsada, ela, apesar de ter um comprimento de onda, ela não é tão específica quanto o laser. Além dela dispersar Exato. a luz, ela tem um tempo de atuação muito grande e ela tem esse efeito térmico também. E esse efeito térmico ele vai levar à inflamação. Não E tem além do como. mais, Fabiano, aí eu percebo que a luz pulsada, por ser uma luz visível, ela tende a ser menos controlável, né? Do Exatamente. que um laser. Então, às vezes, você faz numa potência mais baixa, e eu particularmente não gosto. Principalmente em Exatamente. áreas ósseas. Tem pessoas que têm melasma nessa região aqui, olha, bem Exatamente. aqui, e quando você aplica uma luz pulsada aqui, você pode até queimar a região, A e aí região. agrava-se muito o melasma. Não, Agora, a partir de 2010, que houve aquele boom, né, dos lasers rápidos para melasma. Você falou que você Aham. trabalha hoje com Picoxur lá na clínica, que é um tipo de Isso. laser, mas Exato. esses lasers de vanguarda começaram a surgir por volta de 2010 na Ásia, né? Que eram Exatamente. chamados laser tonings. Toning. Exatamente. Os laser tonings, que são os lasers que switch, né, um ND-YAG, em nanosegundos. Na verdade, eram os lasers que eles já eram mais rápidos e mais eficazes no sentido de não causar tanto aquele dano térmico como os outros lasers eles tinham. Eles já começaram a dispersar o pigmento, a destruir o pigmento através de um estímulo mecânico, porém, eram necessárias muitas sessões. A gente É, pegou, a clínica, na verdade, eu pego hoje em dia o paciente que chega falando: doutor, eu fiz Spectra. O Spectra é um laser toning que switch, né, em nanosegundos. Eu fiz 10 sessões e eu não vi tanto resultado. Teve uma paciente que chegou e falou que fez 16 sessões já. Para mim, eu não vi resultado. E é uma coisa assim que a gente, com o Picochur hoje, a gente consegue em 4 sessões tranquilo, né? trabalhar. O nome do nosso desafio é Desafio Melasma, o Segredo das Orientais, para a gente contar um pouco do que a Ásia, as orientais fazem, né? E eu Sim. passei um tempo na Coreia do Sul e Uhum. eu tive o prazer de ficar com alguns médicos lá. Uhum. E se você achava muito pessoas que tinham feito 16 sessões de laser toning, eu conheci pessoas que tinham feito 100 sessões de laser toning. Elas iam regularmente, uma vez por semana, para fazer. Para você que está aí do outro lado e não entende esse conceito, é o seguinte: o laser toning é um laser um laser rápido que era utilizado para remoção de tatuagem, e Uhum. ele tinha um efeito mecânico. Então, ao invés de queimar a pele, ele dava uma porrada no pigmento, inclusive o Exatamente. pigmento do melasma. Uhum. Mas para não atiçar essa inflamação do melasma, o protocolo era feito com laser com uma potência muito baixa, né? Uhum. E muitas sessões. Então, isso Exatamente. tinha. O grande problema do laser toning era essa questão de muitas sessões. E um resultado inconsistente. Muitos pacientes não melhoravam, os resultados eram fracos. A gente Uhum. estava no caminho, mas ainda não era aquele caminho, né? Não era aquele caminho. A gente conseguiu esse caminho com os lasers em picosegundos, né? Que eles são 1000 vezes mais rápidos. Você imagina um laser atingindo a sua pele em 1 bilionésimo de segundo. A gente Não dá nem para já imaginar, né? É não muito, dá para muito, muito, imaginar. muito Um rápido. segundo a gente acha que é rápido, 1 bilionésimo de segundo é muito rápido. É É. muito E, rápido. e esse laser em microsegundos, então é muito interessante a gente ver a evolução. A gente Uhum. começou na década de 90 esfoliando a pele com ácidos e viemos parar em 2020 com lasers ultra rápidos, grandes tecnologias que praticamente não fazem um aquecimento da pele. O aquecimento é mínimo. Então, como a gente falou desde o começo que o melasma, ele responde mal ao calor, ele também responde mal ao calor de um laser se ele tiver uma potência muito grande, né, Fabiano? Então, Exatamente. o laser em picosegundos, ele vem exatamente para destruir um pouco, uma parte do pigmento sem causar inflamação. É o que eu falo, a gente tenta Exatamente. enganar o melasma para ele ser clareado. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Vocês desenvolveram lá, a equipe de laser da Volpe, um tratamento muito legal com os Uhum. vasos, né? Vocês ajudam a desinflamar o vaso
utilizando o laser Fotona, que é um método Fotona Clarify. Conta um pouquinho dele para mim, porque desde quando vocês introduziram esse método à clínica, a gente teve resultados muito melhores associando o picosegundos e ele. Na verdade, o Fotona Clarify é uma combinação de 2 lasers que a gente tem no Fotona, mais uma medicação que a gente injeta depois desse procedimento. Então, a gente começa resfriando muito bem a pele para proteger a pele de qualquer dano térmico que o laser possa causar, mesmo ele não causando isso. A gente quer o máximo de proteção, o máximo de segurança para o paciente, a princípio. Então, a gente resfria bastante e a gente aplica um laser específico, a princípio, que é para os vasos. Aqueles microvasos, pode chegar muito perto do espelho, as pessoas que têm melasma, ela vai conseguir enxergar aqueles microvasos e vai ver que eles são bem pigmentados, né? Então, a gente tem um laser específico para esse tipo de vasos. E, na verdade, esse laser ele já existia há algum tempo. Nós, da Volpe, pegamos o protocolo do Fotona, com a nossa experiência que a gente adquiriu com a máquina ao longo desses anos. A doutora Eliana, é importante falar a respeito dela também, que ela faz parte da equipe. A gente criou um protocolo diferente do que a máquina proporcionava para a gente. A gente conseguiu um resultado incrível melhorando esse protocolo. Muito superior. Muito superior. E quantas sessões vocês fazem hoje? Então, se antigamente lá na Ásia a gente fazia 10, 12 sessões de laser semanal, hoje quantas sessões são feitas? Semanalmente a gente faz só uma, mas na verdade não é semanal. A gente faz laser mensalmente. Mensalmente. Isso é uma coisa legal também. A gente conseguiu espaçar bastante para ter um resultado mais satisfatório. E com 3 sessões a gente tem um ótimo resultado. 3 a 4 sessões a gente tem um ótimo resultado. Um efeito clareamento. Mas isso a gente já consegue. É muito bom. Agora, é importante, Fabiano, falar também aí para quem está assistindo a gente, que não adianta fazer o laser. O laser, ele não é um tratamento de estabilização do melasma. Não. A estabilização do melasma, ele ocorre com protocolos tópicos e orais. Exatamente. Essa é a combinação. Além disso, evitando aqueles fatores de piora e usando o protetor solar adequado. Então, na primeira aula a gente falou dos protetores e do que deve ser evitado. Na segunda aula a gente falou dos cremes e dos tópicos. Destacamos aqueles produtos que são hoje que estão mais em alta. Falamos de suplementação oral, bastante extratos vegetais na terceira aula, e hoje a gente está falando dos aparelhos. Mas eu encaro o aparelho como a última etapa. Então, primeiro, a pessoa tem que ter a estabilização, aprender a cuidar do problema para depois se submeter ao laser. E não é isso que a gente vê muitas vezes, não é, Fabiano? É verdade. Muita gente tem muita pressa no tratamento do melasma, né? Então, ele quer um tratamento mais invasivo, mais agressivo. Os pacientes, eles chegam ansiosos. Eu acho isso super comum na clínica, o paciente ter essa ansiedade, porque vê a gente falando tanto que dá certo, eles querem um tratamento de choque. Na verdade, não é isso. Existe um passo a passo que a gente deve fazer. Eu acredito que todos esses passos, eles são importantes até a gente chegar no momento do laser. Da estabilização. A estabilização mais melhora, né? O laser pode melhorar aquilo que em casa não foi melhorado ainda, não é? Com os produtos corretos, as vitaminas corretas. Agora vamos... grande, né? Agora, você vê mais efeito rebote com essas duas tecnologias para vasos e lasers ultra rápidos? Não. Existe essa piora da mancha como existia antes? É muito menor. Raramente a gente pega um caso que a gente fala, nossa, houve alguma piora. Na verdade, a gente não vê caso de piora. A gente raramente vê caso que a gente não conseguiu melhorar como a gente esperava. Mas entendi. O efeito de clareamento foi um pouco menor do que o esperado. Agora, muito raro. Vamos falar o seguinte, vamos falar um pouco das novas descobertas aí dos melasma, do que está sendo feito. Muita gente pergunta sobre o microagulhamento, né? O microagulhamento, a ideia do microagulhamento surgiu em 1995, quando Orentreit, que é um médico, ele falou sobre subcisão, que a gente usa para descolamento da celulite. Aí, claro, houve a evolução, e hoje fazer um microagulhamento nada mais é do que usar um rolinho com agulhas de diferentes tamanhos, né, pode ser de 0,25 milímetros até 1,5 milímetro, aplicar em toda a pele. Sim. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência com o microagulhamento.
Olha, eu acho super interessante o microagulhamento. Na verdade, na clínica a gente não usa esse rolinho, né? A gente nunca usou. A gente tem o equipamento que é o 3Dip, que é o EndMed. E nós Uhum, usamos agulhas de ouro, na verdade, para fazer esses microfuros com essas agulhas. O que é muito mais preciso do que aquele rolinho. A gente emprega uhum, uma força, a gente tem uma regulagem milimétrica da agulha, tá? Então é uhum. muito mais preciso, tá? Eu Com acho esse que micro... Pode falar. então, acho que uma vantagem do microagulhamento é não ter o calor. Então, como não existe o Exatamente. calor, Aham. é uma questão já de segurança. Não tendo calor, Uhum. a gente consegue ter um risco a menos. Aham. Mas uma desvantagem que eu vejo é os rolinhos manuais é não haver tanta precisão, principalmente, então, Exatamente. como eu falei, em áreas ósseas, que Uhum. ali, se você coloca um pouco mais de força, você agride um pouco mais, Acaba nessa agressão machucando. um pouco a mais, você acaba levando uma inflamação que a gente não quer, né? Exatamente, acaba machucando as camadas mais superficiais. E a gente vê muito, eu via muito com esses rolinhos, as pessoas elas ficam marcadas onde tem proeminências ósseas. Então a gente Isso. sabe que alguma coisa aconteceu errada ali e aquilo pode pigmentar. Então tem que ficar muito atento a isso. E Ó, aí, quero agradecer aí, Fabiano. A gente passou de 5.000 pessoas conectadas com a gente ao que vivo aqui, ó. bacana. Agradecer a todo mundo que está aprendendo. Agora, me fala um pouco da sua. Apesar dessa minha queixa em relação ao microagulhamento, eu gosto do tratamento e Tá, eu acho ele melhor do que um laser agressivo. Não acho ele exato. melhor do que os lasers em picosegundos, mas acho ele um bom tratamento. Uhum. Acho mais seguro do que uma luz pulsada. Me fala a Tá. sua. O que o Dr. Fabiano falou é que ele usa um microagulhamento robotizado, tá? Então é um Exatamente. aparelho. Ele é muito chique, esse rapaz. Para quem não sabe, o Dr. Fabiano é meu primo, só Uhum. que ele sou eu há 10 anos antes. Então ele vai Exatamente. ficar assim, ó, Exatamente há 10 anos, 10 velho, anos de idade. velho e grisalho. Então, Fabiano, Tá conta pra ótimo gente ainda. essa história do microagulhamento robótico, né? Como é que é? Tá. Você escolhe o quanto você vai penetrar na pele? Exatamente. A gente, na análise, a gente sabe aonde que está aquela mancha nas várias camadas da pele. Então, o melasma ele se distribui não é em uma camada só da pele. A gente, às Uhum, vezes, tem pigmento em camadas profundas que a gente não consegue atingir com os cremes tópicos, tá? E os lasers, eles também, eles são eficazes, mas tá até uma camada só. Para uhum. esses pacientes que são mais resistentes, que são mais tolerantes ao laser, é que a gente utiliza esse microagulhamento. Quando a gente faz esse microagulhamento, a palavra está complicada, né? Esse microagulhamento, com as agulhas, a gente abre esses canalículos através da pele e a gente consegue a introdução de medicações clareadoras para agir diretamente na camada onde a gente quer que ela haja. Então, a gente coloca antioxidantes, clareadores, produtos hidratantes para melhorar até essa questão inflamatória da pele, diminuir a sensibilidade. E o resultado também é incrível. A gente tem ótimos resultados na clínica. Agora, E Fabiano, você tocou num ponto crucial, que é a questão do microagulhamento, seja ele robótico ou manual, fazendo uma infusão de substâncias na pele. Eu acabei de exatamente. ler alguns trabalhos científicos que revisavam isso tudo, e realmente a infundir uma substância clareadora, anti-inflamatória, antioxidante, ela é até melhor sendo infundida, o resultado é melhor sendo infundido com o microagulhamento do que até mesmo com injeções. Isso é Exatamente. bem interessante, não é? Porque a injeção pode inflamar um pouco mais a pele e o Sim. microagulhamento inflama menos. Então, é uma maneira da gente abrir canais Uhum. para infundir substâncias que tratam o melasma. Isso é muito legal, é o que a gente faz na clínica também, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem uma precisão muito grande quando a gente está utilizando esse microagulhamento robótico para colocar a medicação exatamente no lugar que a gente quer. Às vezes, a destreza do aplicador com a agulha acaba ultrapassando um pouco a camada, às vezes machuca a pele, a paciente tem um pouco de medo, um pouco de receio, porque precisa levar várias picadas, né? Às vezes a medicação também, ela age de uma forma a causar dor na paciente. Existem É, pacientes que elas têm essa sensibilidade maior. agora, Fabiano, você sabe que o que me surpreendeu nesse desafio melasma é que muitas pessoas que são esteticistas,
Uhum. E pessoas que trabalham na estética, aliás, quero agradecer a presença de vocês aqui, elas estão vendo o desafio, fazendo prints, repostando. Agradeço toda a participação de vocês. E vamos dar algumas dicas para elas que vão fazer o tratamento em outras pessoas. Eu vou dar uma dica, por exemplo. Lá na clínica, a gente não passa anestésico tópico antes de fazer um microagulhamento. Porque o Exatamente. anestésico ele pode causar uma dermatite irritativa no melasma. E a gente Exatamente. vê muita diferença, não é? Causa esse processo inflamatório, que é o que a gente não quer que aconteça. E Agora, fala essa história do gelo, porque é uma dica legal também para elas que estão vendo a gente, a questão do gelo, que você falou que você gela a pele antes e depois do laser. a gente gela a pele antes justamente para tentar acalmar mais essa pele e não trazer. Eu lembro que você ainda comentou numa live atrás, eu acho que foi com a doutora Patrícia, ainda a respeito da histamina, que a gente tem liberação de grânulos de histamina quando a gente tem esse processo inflamatório e pode piorar a mancha. Então, o que a gente quer? A gente quer que esses mecanismos pró-inflamatórios eles não cheguem à pele durante o nosso procedimento, para o procedimento ficar mais tranquilo. Até o gelo diminui a sensibilidade, então a gente tem uma segurança muito maior usando essa técnica de resfriamento no sentido de proteção desses mecanismos pró-inflamatórios do que se a gente utilizasse um produto à base de um anestésico que possa causar esse tipo de irritação. E muitas das vezes as pacientes elas acham, inclusive os profissionais, que a hiperpigmentação pós-inflamatória veio por conta do procedimento e não veio por conta do anestésico que foi Isso, aplicado anteriormente e às vezes a remoção do anestésico também ele implica nisso, porque eu já vi casos que não limpou direito e pode ser que o anestésico tenha penetrado na pele durante a aplicação irritado. do microagulhamento e ter causado esse processo de piora. Então é isso que a gente tem que Exatamente. ficar atento, né? Eu quero falar um pouquinho sobre os novos rumos de tratamento de melasma. Uma das coisas mais interessantes que eu li também, e eu vi também na Ásia, que isso é muito feito já lá, é a questão do plasma rico em plaqueta. Então, para quem não entende o plasma rico em plaqueta, a gente extrai do sangue, a gente extrai uma quantidade de sangue da pessoa, coloca esse sangue numa centrífuga que vai separar a parte vermelha da parte transparente amarelada do sangue. Essa parte amarelada, ela é rica em fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento são excelentes para promover uma melhora da inflamação e também promove um clareamento. O que se viu é que o fator de crescimento, tanto o uso tópico quanto o uso aplicado na pele diretamente, ele trata uma boa parte da fisiopatologia do melasma, que é essa questão inflamatória e questão vascular. Sim, Isso é bem interessante, né? eu acho interessante isso porque foi provado que quando a gente tem mecanismos de estímulo de colágeno na pele, a gente também atua em mecanismos de estímulo de clareamento da pele. Isso eu acho Exato. muito interessante. Isso é Eu uma acho, nova tendência também. eu acho que é legal falar isso, como também se fosse um tratamento de resgate, esse PRP, é uma coisa nova que entra como adjuvante aos tratamentos que a gente tem com laser. Uma coisa legal É, que eu estava vendo também, de tratamento de resgate, é um peeling de cisteamina, mas está batendo bastante controvérsia em relação a isso, por conta também do efeito rebote que ela estava causando. E eu pacientes vejo mais o duros, alguns seguinte, pacientes essa eles história que perguntam. você falou de tratar o colágeno para melhorar a estabilidade do melasma, isso é muito importante porque a gente vê que muitas dessas células inflamatórias, elas vêm da derme, vêm da profundidade. Uhum, E a gente sabe que sim. tudo isso se passa também na segunda camada da pele. Então, o que tem se notado é que quando a gente estimula o colágeno na região da pele com melasma, a gente melhora também essa questão inflamatória da pele. E isso é muito interessante e também é um novo caminho de tratamento, não é? É um novo caminho de tratamento, é uma coisa que a gente vem associando, né? E a gente volta com isso lá atrás do Fotona Clarify, que o segundo laser que a gente utiliza com fotona nessa técnica é um laser mais profundo que a gente consegue atingir a derme. Então a gente Pois é. consegue, com esse laser, pegar pigmentos que estão mais profundos que a gente não consegue com outras técnicas também. Então é muito. Fabiano, vamos responder as perguntas das pessoas? Vamos lá. Vamos Espera ver. aí, vou tomar uma água. Aliás, eu vou pedir, eu sempre peço para o meu convidado, a gente faz uma pose
para a pessoa que está assistindo a gente fazer um print e postar nos stories e marcar a clínica. Então vamos fazer uma pose hoje, ó. Faz uma pose bem séria, assim, ó. Ah, uma pose séria. Faz um sorriso. Momento para o print. Então vamos lá, vamos responder as perguntas das pessoas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, a Joyce me perguntou aqui se o melasma pode aparecer depois dos 50 e 60 anos. Fabiano, eu vou deixar com você aí. Tá, geralmente o melasma, ele vem antes, quando a gente tem uma associação de fatores hormonais que estão mais em alta. Eu já vi casos de melasma que ele pode melhorar até depois do processo de menopausa por conta da queda dos fatores hormonais. Mas se a pessoa tiver uma exposição solar muito intensa, não se proteger e tiver a propensão, ele pode aparecer. Tipo de... Em geral, ele pode aparecer em quem faz reposição hormonal com pílula anticoncepcional, tá? Quem não... Eu falei isso na primeira live, não, acho que foi na primeira ou segunda live. Quem não acompanhou essas lives, eu quero dizer que essas lives estão disponíveis lá no grupo do Telegram. Só que elas vão estar disponíveis só até amanhã à noite. Então, quem não assistiu, pode ir lá no Telegram e assistir. Agora, para entrar no grupo do Telegram, você precisa se cadastrar. Para se cadastrar, você entra no site que eu vou deixar aqui abaixo e aí você se cadastra. Depois eu coloco, mas é drvolpe.com.br/desafio. Então, o passo é entrar no link, se cadastrar, seguir os passos para baixar o Telegram. Ali estão todas as lives do desafio e vai estar inclusive essa. Só que essas lives vão estar disponíveis só até amanhã, tá? Porque da última vez eu avisei e elas me falaram, mas não deu tempo de assistir e tal. Então é bom avisar que vai ficar só até amanhã. Vamos compartilhar. Compartilhando até amanhã só. Olha só, a Rita perguntou o seguinte, de todos os fotoprotetores solares orais que você falou, podem ser usados todos de uma vez? Eu vou responder essa. Rita, sim. Assim, basicamente o fotoprotetor solar oral, ele tem que ser um blend combinado de todos aqueles ingredientes que a gente mencionou. O polipódio, o hidroxitirosol, o piquenogenol, os lactobacilos e cepa específica, eles podem ser tomados um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Vamos outra pergunta aí. Uma pergunta sobre procedimentos. Vamos lá responder as dúvidas. Vamos lá. Procedimentos. Vamos ver sobre procedimentos. Aqui, ó. A Glau perguntou, o laser key switched para vasinhos piora o melasma? Não, ele não piora o melasma. Se você conseguir fazer o laser com toda a destreza, com toda a técnica, ele não vai piorar o melasma, tá? Se ele for específico para os vasinhos, ele não vai piorar o melasma. O laser key switch, ele trata bem também os vasos direcionados para o melasma. Mas a gente principalmente se foram key switched 1064 ou 532, né? Porque dependendo do comprimento de onda, você não vai pegar vasos. Exatamente. Mas esse laser key switch, para quem não entende, ele é aquele laser rápido que surgiu em 2010. Vou escolher outra sobre tratamentos aqui, ó. A Liliana perguntou, o microagulhamento ajuda ou piora? É aquela questão que a gente já entrou, né? O microagulhamento, ele ajuda se ele for bem feito, se ele tiver a destreza, se ele não machucar a pele, se for utilizado o que a gente chama de drug delivery, que é a infusão das medicações na camada correta da pele. Esse é um dos tratamentos que a gente escolhe justamente para tratar o melasma. É um tratamento ótimo e a gente faz bastante também. E principalmente se ele for associado à infusão de substâncias clareadoras, né? Então a gente faz o microagulhamento e aplica os produtos e deixa algumas horas sem lavar o rosto. Exatamente. Existem estudos que mostram que ele fica entrando até por 12 a 18 horas. Uhum. Por isso que a gente pede para não lavar depois do procedimento. Vamos lá ver outra coisa. Estou vendo aqui estou escolhendo alguma coisa sobre...
Eu tenho vasinhos no rosto. Isso pode piorar o melasma? Pode piorar o melasma, tá? Como a gente disse, os vasinhos eles ficam nutrindo, eles ficam levando todos os nutrientes para as células que produzem o pigmento na nossa pele. Então, quanto mais a gente reduzir esses vasinhos, a gente tirar essa inflamação, isso daí vai melhorar cada vez mais a pigmentação da sua pele. Então, os vasinhos na base Principalmente na região do melasma, né, Fabiano? Se tiver ainda vasos na região do melasma, isso acaba sendo de mais difícil controle se ele não for tratado. Vamos responder uma outra pergunta aqui, olha. Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. A Marga perguntou, melasma coça? Geralmente o melasma não coça, mas apesar de ser uma área que é sensibilizada na pele, as pessoas acabam utilizando alguns tipos de produtos em casa que não deveriam, ele pode levar a esse tipo de dermatite irritativa. Mas geralmente o melasma não coça, tá? Não sei se tem outro problema associado. É verdade. É mais fácil você ter a coceira por um produto inadequado que você esteja usando do que pelo melasma propriamente dito, não é? Exatamente, exatamente. Por isso procura. Deixa eu ver aqui. A nossa audiência ela tá muda. Eu vou desmudar a audiência. Vamos lá, para eles darem um oi pra gente. A Cláudia falou, eu já vi que eu faço tudo errado. Ih, Cláudia, mas não é só você não, é muita gente que faz errado. Não é por isso que a gente está aqui falando sábado à noite. A gente podia estar aqui numa balada em casa sozinho, né? Porque as baladas são virtuais agora. Eu acho que esse esclarecimento é extremamente importante. Não é mas é muito fácil vocês entenderem. Na verdade, a gente está aqui falando de lasers e tratamentos em clínicas justamente para vocês entenderem que não é para sair gastando de uma vez o melasma com lasers e aparelhos se você não tiver o passo a passo e o cuidado em casa do que a gente falou ontem. Então a gente veio falando, porque a gente estabiliza o melasma, entendeu? E se você não assistiu a live, ela está gravada lá no Telegram, eu vou até colocar aqui para vocês se cadastrarem, para quem não entrou ainda, porque eu estou vendo perguntas aqui que a gente falou logo na primeira live. Então, às vezes são pessoas que não viram desde a primeira. Você pode entrar até amanhã à noite, ela vai estar lá, tá? Vou fixar aqui o comentário. E aí, é nesse site que está aqui abaixo, drvolpe.com.br/desafio. Você pode ir lá, pode assistir as 4 lives, inclusive essa vai estar lá, só que ela vai ficar só até amanhã à noite. E amanhã, Fabiano, a gente vai fazer a nossa última live. E o tema vai ser como eu fiz desaparecer o melasma da Daniela Albuquerque. A Daniela Albuquerque é uma apresentadora de TV. Ela vai participar da live com a gente. Você já atendeu ela inúmeras vezes. E a gente vai explicar para elas, para todo mundo que está vendo, a própria Daniela vai dar dicas muito legais de como ela protege a pele dela. O melasma dela praticamente desapareceu. Praticamente desapareceu. Eu acho que a Daniela é uma das pacientes mais disciplinadas que eu já atendi na minha vida, sabe? Eu acho que tudo envolve, no tratamento do melasma, tudo envolve a disciplina, a persistência, o cuidado. E o que é legal é que ela vai falar amanhã as dicas pessoais dela, então é do ponto de vista de alguém que tem a doença, vai explicar como ela se protege para evitar o rebote, porque o controle a gente já fez. Ela fez a estabilização e ela fez a parte de manutenção. E ela faz a parte de manutenção muito bem feita. E amanhã também, para quem ficou um pouco perdido, eu vou fazer uma revisão rápida, geral, para falar de tudo, assim, um apanhado geral. E vou falar de uma novidade para quem quer uma ajuda extra em relação aos cuidados do melasma. Então, tudo isso vai ser falado amanhã. E essa live de amanhã não vai ficar salva. É uma vez ao vivo, amanhã, às 8 horas da noite. Vai ser esse tema. É incrível. Então, eu espero a participação de todo mundo, de todos vocês, para a gente poder aprender um pouco mais. Fabiano, olha, um grande abraço para você. Muito obrigado para a gente aqui, a sua participação. E um beijo para todo mundo que ficou em casa. E quem não assistiu as lives, está lá, drvolpe.com.br/desafio. Vai lá, se inscreva, veja todas as lives, para poder ver a última live amanhã,
do ponto de vista do paciente, que é muito importante, e essa novidade para quem quer ter o melasma controlado passo a passo. Um beijo para todo mundo, viu? Um beijo. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Se cuidem. Tchau, tchau.